Olá, boa tarde para vocês. Agora 12h50. Já imaginou conviver há 2 anos com um familiar desaparecido? Esse é o drama de uma aposentada de Taubaté. Na época, o irmão dela estava internado na AVAP. Veja o caso na reportagem de Márcio Correia. Há quase 2 anos, Dona Fausta convive com a dúvida de não saber o paradeiro do irmão. Uma incerteza que, para ela, é pior que a morte. Porque a morte coloca um fim na história. E essa incerteza de saber se ele está vivo ou morto é muito difícil. O sofrimento, que parece não ter fim, começou em 27 de abril de 2011. Nesta data, Antônio Rodrigues Viana, então com 59 anos, desapareceu misteriosamente da AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, em Taubaté. O homem, que tem esquizofrenia e retardo mental, era paciente aqui há pelo menos 1 ano e 8 meses. Ele teria sumido na horta, enquanto procurava o monitor que o tinha deixado sozinho. Segundo Dona Fausta, a AVAP demorou quase 2 horas para notar o desaparecimento. Eu deixei dentro de uma entidade para ser cuidado e eles não cuidaram dele. Eu pagava isso mês a mês para que eles cuidassem dele. Eles não cuidaram. Por considerar que a entidade foi negligente, a família entrou na justiça contra a AVAP, pedindo uma indenização de R$400 mil por danos morais, mas perdeu a ação em primeira instância. O juiz, em sua sentença, afirma que seu Antônio foi o único responsável pelo próprio sumiço. O advogado contesta a afirmação e já recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A AVAP negligenciou com os cuidados. Por quê? O monitor responsável pelo Antônio, ele deixou o Antônio abandonado sozinho dentro da AVAP por 1h45. Ele saiu, foi cortar bambus na mata para fazer trabalhos artesanais com esses bambus. E durante esse período, ele deixando o Antônio sozinho, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. No dia do desaparecimento, presos do PEMANO prestavam serviço na horta da AVAP. Por isso, o advogado também não descarta a possibilidade de assassinato. Presos que estavam lá, nós não sabemos em que condição. E também, do nosso ponto de vista jurídico e também da negligência, a AVAP deveria ter alguém monitorando o comportamento desses presos lá dentro. Eles estavam sozinhos na região da horta. A área da horta deverá ser escavada a pedido do Ministério Público. O inquérito da Polícia Civil já tem mais de 100 páginas. Segundo o delegado, os presos foram investigados. Os presos, eles confirmaram que ele vivia lá, que eles estavam trabalhando e descreveram todas as atividades deles naquele dia quando ocorreram os fatos. Não ficou nenhuma evidência de que tivessem cometido tal crime contra o seu Antônio? Não. Por enquanto, nós não temos nenhuma evidência nesse sentido. Dona Fausta quer investir o dinheiro da indenização que pede na Justiça em campanhas para tentar localizar seu Antônio. Esta semana começa mais uma mobilização e ela está esperançosa de encontrar o irmão ainda vivo. Então, o outdoor vai ser colocado agora, né? A partir de quinta-feira, fica até dia 5 de maio, na rodovia Oswaldo Cruz, próxima à Comevap. Porque ele é o lugar que ele passava, né? As pessoas passavam. Pode ser que alguém na mesma época tenha visto, né? E possa hoje lembrar, via do outdoor, lembrar e dar informação sobre ele. E segundo a panfletagem do dia 27, é para que todos recordem da data e para saber que nós, saudosos, o procuramos e o queremos conosco. Porque vivo ou morto, nós queremos o Antônio de volta. Pois é, se você tiver informações de seu Antônio Viana, pode ligar para a família dele. O telefone é o 3025-1381. A AVAP informou em nota que tem prestado assistência à família e contribuído com informações para as investigações da Polícia Civil. Ainda segundo a nota, a AVAP informou que no mês passado uma decisão do juiz Dr. José Cláudio Abrão Rosa, da primeira vara civil do Fórum de Taubaté, isentou de culpa a entidade pelo ocorrido. E o delegado, que ficou conhecido por agredir um cadeirante em São José dos Campos, deixou a prisão em São Paulo após quase 7 meses de reclusão.
Damácio Marino é suspeito de chefiar um esquema de fraude na documentação de carros de luxo. O objetivo era receber dinheiro dos proprietários que conseguiam sonegar impostos com a irregularidade. O delegado foi preso em setembro de 2012. Ele estava no presídio especial da Polícia Civil em São Paulo. De acordo com a Justiça, que emitiu o alvará de soltura no último dia 11, a liberação foi concedida por falta de novas provas. E o governador Geraldo Alckmin esteve ontem na região e anunciou a entrega de 3 dos 49 quilômetros de duplicação da Tamoios. O governador e representantes dos consórcios assinaram os contratos para o início das obras dos contornos rodoviários em Caraguatatuba e São Sebastião, uma das 3 etapas da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios. Hoje nós assinamos o contrato de uma grande obra, 1.350 bilhões de reais, que é o contorno de Caraguatatuba. 4 lotes, um lote irá da Praia Martim de Sá até a Tamoios atual, o segundo lote da Tamoios atual passa pela Nova Tamoios até São Sebastião, até a Praia de São Francisco, e o outro lote irá até o Porto de São Sebastião. Então são 37 quilômetros, grande parte Caraguá, São Sebastião em túneis e obras elevadas. Nós entregaremos praticamente 29 quilômetros até o final do ano que vem. As empresas Serveng, Silvilson e Queiroz Galvão foram as vencedoras da licitação para os 4 lotes do empreendimento. As obras começam em maio e os 2 primeiros lotes devem ser concluídos em novembro de 2014. Os outros 2 lotes devem ser entregues em abril de 2015. Pelo projeto, será implantada uma nova rodovia perimetral de 37 quilômetros que vai desviar a Rio Santos para fora das áreas urbanas de Caraguatatuba e São Sebastião. O presidente do Dersa explica que o cronograma de duplicação da Tamoios está dentro do prazo. Levou um ano para vocês construírem 3 quilômetros, vocês vão conseguir até o restante do ano mais 47? Nós estamos falando de uma obra de 20 meses para 50 quilômetros, numa rodovia em trânsito com mais de 16.500 veículos passando por dia. Então é um ritmo bastante acelerado. Nós já estamos entregando os 3 primeiros quilômetros. A obra termina em dezembro, quando todos os 50 quilômetros estarão prontos. E o trecho de serra? O trecho de serra, o Conselho Estadual do Meio Ambiente deverá deliberar acerca do licenciamento ambiental na 3ª semana de maio. A partir daí, inicia-se a licitação de uma parceria público-privada que deverá ser concluída em dezembro de 2013. O governador Geraldo Alckmin aproveitou a visita para falar sobre outras pastas, como a segurança e educação. Na pasta de segurança, Alckmin anunciou que a região do Vale do Paraíba, considerada a mais violenta do interior do estado de São Paulo, receberá investimentos. Já na educação, o governo se depara com algumas manifestações. Nesta segunda-feira, professores da rede estadual de ensino fizeram paralisações por melhores salários. A categoria pede um reajuste de 36,7%. Já o governo propôs 8% de aumento. Geraldo Alckmin diz que os reajustes propostos estão acima da inflação. Nós estamos 40% acima do piso nacional, 40% acima. Então não houve perda no nosso período, pelo contrário, nós estamos recompondo a inflação e estabelecendo ganhos reais. Ainda no mesmo dia, Alckmin ministrou uma palestra sobre gestão de cidades para vários prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba. O tema mais discutido foi o desafio de integrar todos os 39 municípios. Bom, na verdade, como presidente também do CODIVAP, que reúne os 44 municípios e também agora com a região metropolitana, facilita muito. E o governador tem essa visão de investir para poder integrar todas as cidades. A seguir, aqui no Band Cidade, tem a previsão do tempo e uma entrevista no estúdio sobre a gripe H1N1. A gente volta daqui a pouco, agora 12h59.